Fala, Jader. Professor, eu não sei se eu consegui fazer aquele conteúdo que o senhor deixou ontem. Tá, Jader, eu tô deixando uma semana. A frequência de vocês vai ser sobre as atividades. Então, antes de iniciar a aula, na terça-feira, semana que vem, eu vou ver quem fez as atividades e vou dar a presença da aula de ontem. Então, não se preocupe, tem uma semana. Agora, se deu algum erro, algo assim, tu pode me falar, sem problema nenhum. Pois é. Eu olho e já te confirmo agora, se os outros não se importarem. Ok. Tá, Tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá. Então, era fluido de freio, né? É isso? A aula de ontem só tinha que assistir fluido de freio. Jader não assistiu a palestra de fluido de freio, aquele material. É essa atividade de ontem. Então, tu tem uma semana para fazer. Semana que vem eu vou dar a chamada da aula de ontem com base em quem fez a leitura desse material. Eu fiquei procurando e não achei. Tá, vou mostrar então, né? Eu também procurei e não encontrei, professor. Tá. A aula de ontem, lembra o que era a aula de ontem? Era manutenção no sistema de freio, né? Então, vocês teriam que procurar na aula de freio. Bora lá. Compartilhei. Vou iniciar estudos. Como a aula de ontem era manutenção no sistema de freio, vocês vão clicar em freio. O que eu pedi para fazer leitura era nesse aqui, ó. Falei em aula, fluido de freio. A atividade você já tinha que ter feito, a leitura lá, né? Isso aí é da semana passada. Esse aqui é o material de aula que eu utilizo, aquele da Bosch. Eu pedi só para ler esse fluido de freio. E quem quisesse, não era obrigatório, quem quisesse olhar esse videozinho de 5 minutos de Cilindro Mestre, muito bacana. E como eu vejo quem fez? Bom, eu clico em relatório aqui e vou olhar. Era para a turma A dar uma olhada, né? Que a turma B já tinha lido aquilo. Então, da turma A, tem umas pessoas faltando aí para ler. Mas não se preocupe, tem uma semana. Beleza? Pode falar. Quando abrir ali, o professor já fica verde, já o cara, sinal que já leu, no caso, quando Isso. abrir o link ali, e o vídeo também. Tá ok. Isso, Lauriane, é sobre, porque tem gente que baixa, então não é quanto tempo tu fica olhando. Se abriu, já constou. Ô, professor, o meu tá a presença ali, porque eu lembro de ter visto isso. É o Quem tá Denilson. falando? Denilson, não, Denilson. Mas esse conteúdo, Denilson, eu disse que eu tinha postado lá na aula do Dosol, numa sexta-feira. Tem gente que já olhou isso, tá? E eu disse que eu ia dar uma olhadinha, ó. Aqui no Dosol, essa galera viu. Denilson lá no Dosol viu, ó. Dia 19/2, tu tinha visto, certo? Só que agora eu postei pro sistema de freio e pedi pra turma A dar uma olhada, né? Ah, tá, Mas consta lá. Ô, Beleza. professor. Manda. Pra mim tá mostrando aqui que não tá liberado o sistema de freio. O fluido de freio aqui, esse aqui, em manutenção. A pasta inteira não tá liberada. Dá erro lá, diz que não tá liberado. Esse aí, ó, o sistema de freio não tá liberado. Ah, tem um cadeadinho, vou ver se é esse o problema e tu testa aí. Salvei. É pra ter dado. O meu aqui também aparece isso daí. Tá, dê uma atualizada ou saiam e entrem. Tinha um cadeado, não sei porquê, tinha um cadeado, mas eu tirei. Quem disse agora que... Agora sim liberou. Beleza. Maurício, foi tu que falou, Maurício? Liberou. Então tá, bora lá então. Vamos para o que interessa. Então, leiam. Esse vídeo do fluido de freio é muito bacaninha. Fala bastante do que a gente conversou. E é no YouTube, tu consegue acelerar tudo ali, não precisa ficar os 5 minutos. E é 5 minutos da vida de vocês. Nada de muito... Eu não tô igual. Eu vou dar uma olhadinha. Não tô achando. Deixa eu ver quem tá falando. Deixa eu voltar ali. Quem está falando? Jader? Isso. Jader, acompanha aqui, por gentileza.
Vou compartilhar a tela. Tá. Peraí, um minuto. Que o professor fechou. Só um minutinho. Unidades. Professor, Já deu. hoje a aula Tá. é de manutenção do sistema elétrico? Hoje a aula é de processos de manutenção e a gente vai falar sobre a parte elétrica, isso mesmo. Jader, olha só. Primeira tela, iniciar estudos, vai descer ela até manutenção no sistema de freio, direção, né? Vai entrar e tá aqui, ó, fluido de freio. É só esse material para dar uma lida. No momento que vocês abriram, já consta como lido. E esse material se aprofunda no que a gente falou ontem de sistema de freio. Tá bom. Beleza? Qualquer dúvida, me ramas. Permitir. Eu não consegui ouvir, cara. O meu tá o cadeadinho também, vou dar um F5 aqui. Tá. Mas eu consegui entrar ali, mas o vídeo tá com o cadeado no meu. Tá. Para abrir o vídeo, vocês têm que ter lido tudo que está em cima dele. O cadeado vai abrindo na sequência, então tem que ter aberto o material de aula, a atividade 1 já teria que ter feito, o fluido de freio, e aí ele vai liberando até chegar ao vídeo, na sequência. Então tá. Valeu. Certo? O meu já tá liberado já. Então tá. Então, bora lá para o que interessa. Multímetro, tensão. Ah, sabia. Então, bora lá. Então, a aula de hoje mostrei para vocês é sobre processos de manutenção. Em processos básicos de manutenção, também tem parte de elétrica lá. Tá? Na parte da aula do Dosol, de fundamentos da tecnologia, é mais parte teórica, a grandeza, tudo que a gente viu antes. E em processo de manutenção já é mais prático. Já ele pede para testar bateria, medir tensão de bateria, regular farol, coisas assim. Beleza? Alguém fazer uma pergunta, Jader? Aqui, ó, boa noite, professor. Não tem problema, Eduardo. Bora lá, então. A primeira coisa que nós vamos estudar, então, é o multímetro. Multímetro, ele recebe este nome porque ele é vários instrumentos em um. Essa é a grande jogada dele. Como assim vários instrumentos em um? Ele tem um voltímetro dentro dele. O que o voltímetro mede mesmo? Que eu não me lembro. Tensão? Tensão, exato. E esse símbolo aqui embaixo do Vzinho, que símbolo de que é mesmo? Volts. Corrente contínua. Corrente contínua. Corrente contínua. Mas como estamos falando em tensão, é tensão contínua, né? Tensão contínua. Show? Desligado. E aqui também eu tenho tensão, só que o símbolozinho é aquele com tiozinho lá. O que era aquele tiozinho mesmo? Alternado? Alternado. Então é tensão alternada. Aqui está a parte do meu voltímetro, onde eu vou medir tensão. Essa tensão pode ser alternada ou pode ser contínua. Abaixo do meu voltímetro, eu tenho o meu amperímetro. O que o amperímetro mede mesmo? Corrente. Corrente, show de bola. E ele diz o tipo de corrente que ele mede. O Oziel estava com essa dúvida lá, que o time dele não sabia se medir os dois. Olha só, Oziel. Esse multímetro mede correntes só contínuas também. Então, se eu vou medir corrente de baterias, pilhas, eu não vou poder colocar para medir correntes da minha casa. Certo? Outra coisa que o meu multímetro tem, aqui é a parte do amperímetro, as escalas, a gente vai falar sobre isso. Eu tenho o meu ohmímetro. O meu ohmímetro mede o que mesmo? A resistência?
Isso mesmo, o meu ohmímetro mede resistência elétrica, certo? Ahn, Então, o meu multímetro recebe esse nome de multi porque ele tem mais de uma ferramenta em uma só. Então, na verdade, qualquer eletricista ou técnico não tem um voltímetro, um ohmímetro e um perímetro separados, porque eu posso ter tudo em um só. O nome dele é um multitarefas, né? O nome dele é multímetro. Tá aí. Então, meu multímetro, por pior que seja, por mais baratinho que seja, ele vai ter que medir tensão, resistência e corrente. Esse é o mínimo que o multímetro vai medir, certo? Bom, e tem outras características. Esse multímetro ainda testa nessa escala aqui, diodo e continuidade. A gente vai falar sobre isso, não se preocupa. E esse aqui ainda mede transistor, PNP, positivo, positivo, ou negativo, positivo e negativo. É um componente eletrônico. Isso aqui é parte eletrônica. O meu multímetro, então, é uma ferramenta para medir grandezas elétricas, né? Essa grandeza é tensão, corrente e resistência. Pelo menos isso, para ser considerado um multímetro. Como a gente viu quarta-feira Professor, passada, manda. desculpa aí incomodar, mas Não, olha tem. só, eu não tô conseguindo acessar o Sapien, tá dizendo que meu login tá inválido. Tá. Rafael, pode me procurar depois, no finalzinho da aula, quando eu liberar, e tu fica pra gente fazer juntos ali? Pode ser? Claro, Eu claro, consigo certo, pode ser. alterar a senha, tudo. Tá Mas bom, me, pode mas ser me então. lembra, por favor, Tá bom. tá? Obrigado. Não por isso. O meu multímetro tem diversos valores. Esse, por exemplo, de 14,60, ele também mede tensão, corrente e resistência, ele tem que medir isso. O meu multímetro pode ser analógico, com ponteiro, mas também tem que medir tensão, corrente e resistência, certo? Tem multímetros que mede só tensão contínua, outros só alternada, outros dois, ou, como eu mostrei no início, tem uns que só medem corrente alternada, outros só contínua. Então eu tenho que ver esses detalhes para poder comprar. Tem multímetros 36, tem multímetros 600, tem multímetro até de R$ 2.600, certo? Diferença entre eles. A corrente máxima que ele pode medir, uns é de 20, outros é de 10. Outra coisa, a precisão do meu multímetro, a calibração. Com certeza esse mede com mais precisão que daquele de amarelinho mais baratinho, certo? Tem multímetros que tem como medir RPM, rotação, tem uns que se auto-zeram, tem uns que tem uma escala automática, não preciso botar ali na escala de 22 volts, só põe, eu quero medir tensão, ele auto escolhe, opa, ele está medindo tensão alternada, e o multímetro se prepara para isso, é tudo de maneira automática, tem multímetro com memória, e vai tecnologia fora. Na mecânica, cara, bom, esse aqui resolveria problema. Esse aqui tu vê em diversas oficinas mecânicas. Porque nossas medições não são grandes precisões. Ou a bateria está carregada, está descarregada, ou chegou os 12 volts, ou não chegou, certo? Eu não quero saber com precisão. Normalmente, eu não preciso de tanta precisão, né? Esses aqui, agora por prática, o problema desses é principalmente o cabo. José, fala uma coisa, José? Não, não precisa de grande precisão, mas a parte de injeção eletrônica ele não fica devendo? Não, tensão ainda ele mede. Aí vai ver que não, o que acontece que eu ia te dizer, José, esse aqui, o pior problema dele é principalmente essa parte de cabos. O cabo não dura muito. O que o pessoal utiliza normalmente, até na praça de injeção, é multímetros perto dos R$ 100, dos 120, porque já tem uma durabilidade de cabo e a precisão que tem, já serve para injeção, tudo. Mas vou dizer, José, esse aqui, se os cabos estiverem bons, ainda a injeção ainda tu mata a charada com ele. Porque tu vai ver que não é tão sensível. A parte de sensibilidade eu pego por scanner, e ele eu só pego para uma prova real, assim. Mas ele mede também, tá? Então, na pior das hipóteses,
Mede também, cara, não tem ruim. O que a gente olha muito é multímetros perto dos 100, 150, por questão de durabilidade. Esse aqui, o cabo dele, se tu usar ou não usar, ele se rompe, estraga. Isso é ruim, né? Imagina que tu vai medir se tem tensão e o cabo tá partido. Estraga o teu diagnóstico, né? Então, esse aqui é um quebra-galho, o pessoal trabalha com multímetros nessa casa, até 150. Acima disso, bom, é difícil alguém trabalhar com isso, na parte automotiva, né? Aí esses de 600, 2000, é a galerinha que trabalha dentro da central, técnico eletrônica, aí sim, porque as tensões são bem baixinhas, são em milivolts, tudo em miliampere, tudo é pequeno. No carro, a tensão é alta, é 12 volts, os sensores trabalham com 5 volts, ou tem tensão, não tem milivolts. Dificilmente a gente trabalha com isso, certo? Mas bora lá. O multímetro tá aí, partes do multímetro. Para nós não falarmos bagulhinho, negocinho, isso eu não quero ouvir de vocês, eu tenho partes do meu multímetro. Eu tenho o mostrador, o display do meu multímetro. Olha só, por um acaso, não tinha percebido. O que o meu display está medindo? Ó? O Vzinho, ele está medindo, o que ele está dizendo? Está medindo? Tensão. Tensão. E essa tensão, olha aqui, é alternada ou contínua? Contínua. Contínua. Show de bola. Então se liguem. Aquela sigla vocês têm que saber. Porque está aqui o meu multímetro e as escalas dele agora, ó, DCV, dizendo que é V de tensão, e o DC está dizendo que é de contínuo. Algo contínuo. Olha só como ele diz que é corrente contínua. A de ampere, DC dizendo que é contínuo. Então é corrente contínua e aqui corrente alternada. Então essa sigla vocês têm que saber. Dificilmente a gente pega um multímetro assim, mas tem bastante equipamentos com essas siglas. Tá? Mas voltando lá. A tela onde mostra os meus números é um mostrador. Eu tenho que ter domínio do meu mostrador, certo? Porque essa vírgula, dependendo da escala que a gente colocar, ela muda de local. Então, uma coisa pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1 volt, certo? E, bom, se vocês não conseguirem ler ele bem, interpretar bem, vocês fazem um mau diagnóstico. O multímetro não diz se isso está bom ou está ruim. Ele te diz um número. E esse número vocês têm que interpretar e saber se esse número é bom ou é ruim, certo? Então ele nunca vai dizer, tá bom, tá ruim. Vocês têm que saber. Vai aparecer algo no mostrador e você dizer, opa, não deveria ser esse número, ou deveria. Então esse cara a gente vai ter que dominar. O que eu vejo que se pedem, principalmente onde está a vírgula. Quando é 1000, quando é 100, quando é um decimal, unidade, certo? Mas a gente vai trabalhar com isso. Multímetros. Os multímetros mais baratos têm um interruptor para ligar e desligar. Nos mais caros, ou os de mais valor, ele se liga automaticamente, se desliga automaticamente, depois de um tempo que tu não utiliza, tá? Mas nesse aqui ele mostra um interruptor para ligar e desligar. A chave onde eu seleciono o que eu quero usar se chama chave seletora. Qual é a função dela? Eu vou girar ela e vou dizer, ó, eu quero medir resistência, ou eu quero medir tensão contínua, ou tensão alternada, ou corrente, certo? Então é ela que eu vou definir qual instrumento que eu vou utilizar, se é o ohmímetro, se é o voltímetro ou o amperímetro, certo? Todos os multímetros, abaixo dele, tem umas entradas, uns furos, o nome correto deles é entrada das pontas de prova, certo? Depois das entradas da ponta de prova, eu tenho as próprias, os cabos se chamam ponta de prova. Então a função é colocar onde eu quero medir, selecionar a escala correta e vai aparecer no mostrador, né? Só que dependendo do que eu quero medir, eu vou ter que mudar a entrada da ponta de prova. Por um exemplo, se eu quiser medir uma corrente alta, próximo dos 20 amperes, eu vou ter que botar um cabo aqui, vocês concordam? De dizer, 20 amperes. Quando eu quero medir correntes baixas, eu ponho só aqui nos amperes. Então, a gente vai trocar as pontas de provas de lugar, vai botar em umas entradas dependendo do que eu quero medir. Isso, no início, parece muito confuso,
mas é bem barbadinha. O que acontece na prática é a gente esquecer, né? A gente quer medir corrente, não põe a ponta de prova na corrente e acaba queimando o multímetro. Isso acontece direto. Fala, Douglas. Ali na ponteira vermelha ali, onde ela tá na entrada, aí mesmo, qual que é nessa daí? Aqui ele vai medir resistência e tensão. Nesse multímetro. Para medir corrente, eu teria que botar na outra. Mas nesse multímetro, as entradas mudam, tá? Tem multímetros que tem menos entradas, outros mais entradas, vai depender do modelo. Beleza? Beleza. Então tá. Voltei aqui na chave seletora. A chave seletora eu sei que eu tenho tensão contínua nesse multímetro, né, que é o da escola, é muito semelhante. Por isso que eu explico nesse aqui. Tensão contínua, desligar, tensão alternada. Aqui é transistor, a gente não vai pegar. Resistência, e dependendo do valor de resistência eu vou ter que mudar a escala. E no início da aula nós estávamos falando, né, do quilo, né, do K na frente. Te lembra do quilowatt? Tá aqui, ó. Então o quilo, vocês me disseram que é um multiplicador por 1000, né? Então aqui é 200, aqui é 2000, aqui é quanto então? 20 mil. 20 mil, perfeito. Quiloohms. Isso, quiloohms, exato. Então a gente diz que é 20K, é 20 mil. Isso vocês olham em número de seguidor, olham em quilômetros. Quilômetros nada mais é que o metro com K na frente, dizendo que é 1000 metros. O quilograma também é 1000 gramas, e assim por diante. Certo? Então a gente vai ver esse multiplicador, é muito importante. Eu posso multiplicar para mais, como o quilo, mas eu posso dividir para menos. Tipo esse M minúsculo, é o mili. Mili quer dizer que é esse número dividido por 1000. Certo? A gente vai medir em miliamperes, mas o mili também vocês usam para medir quando vão falar em milímetro. Já pensaram o que é um milímetro? Um milímetro é um metro dividido por 1000. É o mm, né? Milímetro. Milímetro. Tá aqui, mili tá dizendo que ele está dividido por 1000. Tá? Então aqui, diodo e continuidade, que a gente vai ver. Escala de corrente, e tá aqui o símbolo dizendo que é corrente contínua. Ele mede 200 milímetros, 10 amperes. Opa, miliampere, né? 200 miliampere, 10 ampere, 20 ampere. E aqui a gente não chega nem perto disso, porque esse aqui é muito, muito baixinho. Esse multímetro que eu estou apresentando de vocês é um de R$60 e já tem uns valores muito baixos que a gente nem chega a medir. E essa unidade é pico, mico. Bom, é uma corrente muito baixa, a ponto de a gente não medir, certo? E depois voltou para tensão. Beleza? Então eu mostrei o seletor para vocês. Nele eu vou definir o que eu vou querer medir, certo? A gente vai brincar com isso. Abaixo do seletor, eu tenho... Qual é o nome desses furos mesmo? Ponta de prova. Opa! Ponta de prova? Não, ponta de prova é o cabo, né? Mas ótimo, Kleber, tem que participar sim. É as entradas da ponta de prova, certo? Nesse aqui, olha só, tenho só 3 entradas. Uma no centro, dizendo que é comum a todas. Olha só, símbolo dizendo que é de comum, e ela diz que é ligado a nessa também. E essa aqui mede. O que mede essa aqui? Aqui que eu... Tensão, exato. Tanto contínua quanto alternada, não me diz o que é, ele mede as duas. Ele mede correntes baixas em miliampere. O ampere dividido por 1000. Mede também. E mede resistência. E a minha outra, essa aqui, é destinada para medir correntes altas. Até 10 amperes. Esse 10 amperes, está aqui o símbolo novamente para reforçar ali, ó. 10 amperes contínuo.
Beleza? Então, bora lá. Para medir tensão, agora começa a brincadeira. A gente já deu os nomes. Agora vamos medir tensão. Para medir tensão, desculpa, o que é tensão mesmo? Alguém poderia me explicar? O que é tensão? Vou escolher um? Posso escolher um? O Wagner, pode ser? O que é tensão, Wagner? Foi no banheiro? Daniel Lopes. O que é tensão, Daniel Lopes? Eu respondo. Opa, tô aqui. O Daniel vai responder. Vamos ver. O que é tensão elétrica? Tensão elétrica. Não, que era de tensão, deixa eu me lembrar. Tá quase, um pouquinho antes. Eu tinha anotado aqui, peraí. Não tem problema. Tensão elétrica. Quem tá falando? É eu, o Renato. Ô, Renato, tudo bom? Fala aí. Uma dúvida. Quando a gente for usar o multímetro, a gente coloca a ponta do cabo com ele já ligado, ou depois que colocar, no caso, tipo assim, para fazer um teste, ou liga ele antes? Tá, tá muito ruim o áudio, mas vamos ver se eu entendi. Quer saber se eu coloco o cabo antes, com o multímetro desligado, ou põe o cabo depois com o multímetro ligado, é isso? Isso, tem que ligar ele ou ligar depois que cortar os cabos? Indiferente. Se é só tu botar as pontas de provas, né, no multímetro, indiferente. Ah, tá, entendi. Não importa. Beleza. Daniel? Eu não achei aqui onde é que eu anotei. Não tem problema. O Marcos vai responder. Diferença de potencial. Isso, é diferença de potencial. Certo? É diferença de concentração de elétrons. É diferença de quantidade de elétrons de um lado para o outro, né? Lembra? Então, bora lá. Então, tensão elétrica indica a quantidade de tensão presente em 2 pontos, né? Porque sempre eu estou medindo a diferença de potencial entre diferença de concentração de elétrons entre 2 pontos. Na aula de ontem a gente falou também que medindo tensão elétrica, eu também consigo ver se tem alguma resistência anormal no meu circuito, né? Porque se eu medir tensão, a queda de tensão na lâmpada, e a lâmpada só tem uma lâmpada no circuito, a queda de tensão tem que ser o valor da tensão da bateria. Se não der o valor de tensão da bateria, porque senão tem um problema, tem uma resistência anormal no meu circuito. Certo? Bora lá. Então, nesse circuito tem tensão elétrica? Não. Parte dele. Em alguma parte dele. Mas em alguma parte dele tem? Sim. Sim, na fonte de alimentação. Exato, na fonte de alimentação tem. Exato. Entre 0 e 12, a diferença é 12, e sei que esses 12 vêm até o interruptor. E ficam até aqui, né? Eu pergunto agora, qual a queda de tensão em cima da lâmpada? Se eu fosse medir a queda de tensão na lâmpada, quanto seria? 0 volts. 0. 12 volts. 0. Opa. Neste momento, neste momento seria 0, né? Porque está entrando 0 e está saindo 0. A diferença entre 0 e 0, queda de tensão, 0 volts. Certo? Então, com certeza a minha carga não pode estar funcionando, né? Se tem uma queda de tensão de 0 volts, com certeza não tem nem alimentação nela. Concordo? Então, se fosse transformar para a vida real, se eu tivesse um problema, um cliente entrou, meu farol não está funcionando, vocês iam medir a tensão, a queda de tensão na lâmpada, ia ser 0, e sei lá, opa, não sei se é lâmpada, porque não está vindo nem alimentação, né? Eu vou ver antes do circuito, nem perco tempo com a carga ainda. Tá. E agora, qual é a queda de tensão na minha lâmpada?
12 12 volts. 12 volts. Não esquece a unidade. 12 volts. Show de bola. Consegui. 12 volts. Show de bola. Para medir essa queda de tensão na lâmpada, vamos ver como a gente opera com o meu multímetro. José, falar uma coisa, José? Não, tranquilo. Não, vou fechar o microfone por enquanto. Tá. Como é que a gente faz para medir a queda de tensão na lâmpada agora usando um instrumento? Bom, eu vou pegar o meu multímetro. Eu posso iniciar pelos cabos, mas indiferente, vou botar as pontas de prova primeiro. Eu tenho duas pontas de prova, uma preta e uma vermelha. A ponta de prova preta sempre, anotem isso, sempre vai no comum, porque ela é comum a todas. A ponta de prova preta nunca vai sair daqui. Certo? Já a ponta de prova vermelha, bom, ou eu vou botar aqui para medir corrente, mas eu sei que para medir tensão é aqui, ó. Tem o V, a unidade de tensão, o volt, aqui. Então a ponta de prova vai estar aqui. Certo? Botei as duas pontas de prova aí, agora eu preciso selecionar a tensão que eu quero. Por exemplo, agora vamos mudar, não vamos medir aquela tensão, vamos medir a tensão de uma bateria. Aquele aplicativo que eu disse para vocês, ele também sorteia pessoas. Vamos ver se vai dar certo. Para eu perguntar. Tipo, Ricardo, sorteou o Ricardo. Ricardo, pergunta para ti. Para medir tensão da bateria. Tem 2 Ricardo, professor. Boa. Ele dá o sobrenome ali. É o Ricardo Ponchman, isso? Isso, eu mesmo. Então tá. Então, Ricardo, eu preciso medir tensão da bateria. Eu vou botar em tensão contínua ou tensão alternada? Tensão contínua. Tensão. Perfeito. Então eu vou selecionar este lado aqui. Tensão contínua. Muito obrigado, Ricardo. Este lado de tensão contínua mede diversas tensões. Por exemplo, mede 600 volts, 200 volts, 20 volts. Esse aqui mede 2000 milivolt, que é a mesma coisa. Se eu sei que um mili está dividindo por 1000, é a mesma coisa que mede tensões de 2 volts. A gente vai ver isso, não se preocupe. E aqui mede 200 milivolts. Vou sortear a outra pessoa lá no programinha, Igor. Aí, seu Igor? Aí tá. Estou aqui. Igor, Oi. sabendo essas escalas e sabendo que a tensão da bateria é de 12 volts, aonde tu selecionaria para medir a tensão da bateria aqui? Eu acho que no 20. Show de bola. Perfeito. Tá certa a resposta. Porque esse aqui mede 0,2 volts, esse aqui mede até 2 volts, esse aqui mede até 20 volts, esse até 200, esse até 600. Se eu quero medir 12 tá aqui para baixo, né? Tá mais ou menos aqui. Só que eu não consigo selecionar aqui, eu só consigo selecionar onde tem essas bolinhas. É por escala. Se aqui mede 2 e aqui mede 20, eu preciso medir 12, então eu tenho que botar nessa escala que mede até 20 volts. Fala, Zé. Boa noite. Se eu fosse medir uma pilha de 1 voltmeio, eu teria que pôr no 2000 miliamperes. Milivolt. Exato. Porque esse aqui mede até 2 volts. Exato. O que eu consigo com isso? Quanto mais próximo eu botar da escala onde eu quero medir, maior vai ser a precisão. Mais números depois da vírgula aparecer. Por exemplo, se eu quisesse medir uma bateria de 12 volts, eu poderia botar na escala de 200 ou de 600. Só que ali no meu mostrador ia aparecer só 12. Mas quando eu chego numa escala próxima da bateria, do que eu quero medir, por exemplo, a de 20, vai aparecer, por exemplo, 12,26. Eu consegui mais precisão. Concordam?
A gente vai ver isso na prática. Não se preocupe. Então, quando eu seleciono uma escala, o mais próximo da que eu quero medir, por exemplo, se eu quero medir 12 volts, essa aqui mede até 2 volts e essa mede até 20. Então, eu vou selecionar essa, com certeza essa vai ser a escala mais precisa. Show de bola? Vou mudar aqui, vou selecionar outra pessoa. Professor, pode perguntar. E caso tu fosse testar a bateria do carro e botasse em 2000 milivolts, ele queima ou ele só dá um número maior? Não, ele chega no limite e diz, eu não consigo medir, ele não queima. Ah, entendi. Ele apresenta o número 1, né? Isso, dizendo, ó, eu não consigo medir o que está tentando, dá como se fosse um erro. Beleza? Então, preparem para a segunda pergunta que eu fizer, eu vou sortear alguém naquele programinha. Então, se fosse medir aqui em casa, a tomada de casa, para ver se está chegando tensão, né? Para ver se a tomada está boa, eu ia botar na escala aqui de tensão alternada. Aqui em casa é 110 volts. Eu tenho duas escalas só em alternada. Eu tenho 200 e 600 volts. E agora selecionando lá, vamos ver quem que ele vai. É que tá, eu acho que é o Rodrigo, né? Andréa Mello. O Rodrigo. Não, não é eu. Eu tô na Estel. Andréa Mello. Acho que sou eu, Laureano. O Laureano. Então tá. Minha sobrinha aqui, eu acho que... Não tem problema, tá logado com ela. Se fosse medir, Laureano, 110 volts alternado, que escala tu usaria? A que mede até 200 ou a que mede até 600? Esse cara, a voltagem aí? Da tensão, né? Tensão, sim, é 200. Perfeito, 200. Resposta certa. Se eu fosse medir 110, eu botaria na escala que mede até 200. Se eu tivesse que 220, medir, teria que usar a de 600, porque essa só mede até 200. Se eu fosse professor, uma pergunta. Manda. Se eu não sei se a tomada é 110, 220, eu boto na escala de 600? Isso. Ela vai me dizer? Exato. Quando tu não sabe a tensão que tu está trabalhando, tu sempre coloca na maior escala possível. Tem perguntas também, senhor? Pode mandar. Isso que eu ia perguntar, 600, né, é o máximo ali, né? Se tá dando 600 lá, que é o máximo onde eu vou medir, eu posso arriscar ou pego com maior escala? Esse ele aguenta até 600. Tem garantia que não vai passar de 600, pode usar ele. Só que tem que ter certeza. Tem que ter certeza. Né? Mas é alternada? Na dúvida, não usa, né? É difícil a gente chegar nessa tensão, mas na dúvida não usa. Tu tem que ter garantia que ele só vai medir até 600. Nosso caso automotivo, isso aí seria mais residencial, certo, professor? Alternada mais residencial, a tensão que a gente vai medir alternada é bem baixinha, nunca vai passar de 12 volts, né? Ok. Sim, que só vai ter em lugares bem específicos, alternador, sensor. Fora isso, a gente só vai trabalhar com tensão contínua. Então tá aqui tensão contínua. Eu sei que é tensão pela unidade de volts e o símbolo de contínua. Fala, Ricardo. Me diz uma coisa, se eu for medir, por exemplo, uma tensão alternada e eu colocar sem querer na tensão contínua, ele vai queimar ou ele só não vai conseguir ler que nem no outro caso? Exato. Não, ele não apresenta erro, ele só apresenta um número que não é verdade. Tipo assim, não vai dizer 110, vai dizer tipo assim, 70 volts. Aí tu, opa. Entendeu? Ele mede, mas mede de maneira errônea. Tá, ok. Certo? Valeu. Eu tenho uma pergunta, senhor. Professor, acho que o único jeito da gente queimar o multímetro no carro é no motor de partida, né? É medindo corrente. Medindo corrente, a gente tem muito perigo de queimar, ou vocês errarem as entradas da ponta de prova. Isso sim. Fora isso, é difícil queimar o multímetro, cara. Wagner, tá com a mão levantada? Sim, professor, eu queria saber como é que mede, no caso assim, o meu carro queimou um fusível de vidro.
Tá. Só que ele não aparentava, que queimou. Aí na parte do multímetro aí, onde é que eu coloco para ver se ele está bom ou ruim? O mais fácil é botar em continuidade. A gente vai chegar lá. Vou deixar assim só, em continuidade. Tá? Bora lá então. Vamos medir a tensão da bateria. A gente sabe que a tensão, e eu sei que é contínua. Eu vou botar uma escala que mede a tensão da bateria. Essa escala só pode ser 20 volts, porque esse cara aqui mede até 2 volts. Só vou usar para medir pilha de controle remoto. Então, na área automotiva, a gente utiliza muito essa escala de 20. Ele diz que mede até 20 volts. A tensão de bateria é 12. Então, ele vai ter que medir. Bom, o próximo passo é, selecionei aqui, ó, DCV, tensão contínua, escala de 20. Botei a ponta de prova preta no comum, a vermelha para medir tensão. Coloco a ponta de prova aonde eu acho que tem menos tensão. Por exemplo, no burner negativo. E a ponta de prova vermelha? Eu vou botar em outro ponto, no outro burner, por exemplo. Agora o multímetro vai ver, e ele calcula qual a diferença entre esse burner, esse polo e esse polo. Entre 0 e 12, a diferença é 12 volts. Então, é 12 volts de tensão. Certo? Isso eu tenho que sempre pensar que ele está medindo a quantidade de elétrons que tem de um lado para o outro. Ele está comparando, né? Se eu inverter os meus polos, rateei, botei no polo errado, inverti, não vai queimar o multímetro, não se preocupem. A única diferença é que vai aparecer um símbolozinho assim, ó, de negativo na frente. O que ele me diz? Ó, a diferença é 12 volts. Não importa. Só que onde tu acha que tem menos elétrons, tem mais elétrons. Só tu botou o cabo de maneira invertida. Onde tu achou que era o positivo, é o negativo. Só isso. Mas a diferença é a mesma. Se aqui é 0 e aqui é 12, a diferença é 12. Sempre vai ser 12. Se eu inverter, vai ser a diferença entre 12 e 0, vai ser 12 igual. Ele só vai botar um símbolo de negativo dizendo, opa, tu botou o cabo invertido do que tu acha. Certo? Só. A diferença é a mesma. Não vai interessar para nós. Se a gente quer saber a diferença, é 12 volts igual. Certo? Fechou aqui? Então, se vocês são sabichão, vou passar adiante. Fala, Wagner. Ô, professor, no caso ali, o menos ali, se eu tiver no carro ali, eu posso colocar na carcaça do carro? Isso. Se eu quero medir uma tensão na parte do carro e eu não tenho a bateria próxima e quero saber se tem um positivo, eu vou botar esse negativo em qualquer parte metálica do carro que não seja pintada. Batente de porta, parafuso, Fazendo aterramento, professor. Isto, porque eu sei que a carroceria do carro inteira está ligada no 0 volts, né? Concordo? Beleza. Obrigado. Certo? Então, sim, se eu quiser medir para ver se chega 12 volts lá na minha lâmpada. Bom, o cabo vermelho vai onde eu acho que tem 12 volts e o cabo preto. O cabo preto eu coloco em qualquer ponto onde tem o negativo. Pode ser até na carroceria, em algo que não seja pintado da carroceria, né? Fechadura, parafuso, batente e assim por diante. Alguém abriu o microfone e falar alguma coisa? Não? Professor, manda. O alternador eu posso medir assim também, né, professor? Alternador, sim, posso medir assim também. Bom, deixa assim por enquanto, não vou aprofundar. Certo? Agora, olhem, eu vou sortear alguém para me responder qual a tensão, se vocês são sabichão mesmo, qual a tensão? Renato Rocha. Qual a tensão que vai aparecer no meu multímetro? Seria 12 volts? 12 volts, perfeito, isso mesmo, 12 volts. A diferença entre onde eu estou botando negativo, que eu sei que é 0, e essa parte aqui, é 12 volts, perfeito. Ou selecionar outra pessoa. Isso se a bateria estiver carregada, né?
Se a bateria estiver carregada, mas eu sei que aqui é 0 e aqui ele está dizendo aqui, ó, tá saindo 12. Então tudo em amarelo está em 12. Então entre 0 e 12 é 12, com certeza. Ou selecionar outra pessoa agora aqui, vamos ver. Agora tá que nem o show do milhão, é perguntas aleatórias com pessoas aleatórias. Tem um programa fazendo isso. Caio Duarte. Tá aí? Caio Duarte. Qual a tensão que vai aparecer no meu multímetro agora? Caio abriu o microfone, só não falou nada. Ah, desculpa, não, tava aberto aqui, mas tava mutado no fone mesmo. Desculpa, senhor. Tranquilo. Vão ser 0 volts? Perfeito, 0 volts. Porque eu tô medindo 0 e aqui não tem nada de positivo, então é 0 com nada, 0 com 0, a diferença é 0 volts. Perfeito. Se vocês se ligarem, esse é um bom jeito para medir se o interruptor tá bom. E se meu interruptor estiver bom, com ele desligado, antes dele tem que ter 12, depois dele tem que aparecer 0. Mas com o meu interruptor fechado, antes tem que ter 12 e depois tem que ter quanto? 12, né? 12. Perfeito. 12. Então isso é um jeito de testar um interruptor, perfeito. Um que estraga bastante, a gente gosta de testar assim, interruptor de vidro. Ah, eu aperto no interruptor e não está subindo nem descendo. Bom, tá chegando 12, aciono o interruptor e vejo se no outro lado tem 12. Se entrou 12, apertei e não saiu 12 do outro lado, meu problema é o interruptor. Já fiz meu primeiro diagnóstico. Certo? Olha aí, ó. Fala, Maurício. Douglas. Ah, é o Douglas, desculpa. Eu tô olhando pelo... E onde que põe as ponteiras no retrovisor do vidro para medir? No retrovisor? Não, desculpa. Onde que põe as ponteiras no interruptor do vidro? Ah, bom, Douglas. Isso a gente vai ter que saber depois. A gente vai interpretar um esquema elétrico para ver aonde é que chega, por onde chega o positivo. A gente vai para coloração de fio, vai pegar o esquema elétrico e dizer, ó, vem do fio amarelo com preto e ele tá no terminal 1. Aí tu vai lá, mas não é algo, não é geral, cada carro tem o seu terminal e a coloração de fio, né? Mas a gente vai interpretar no diagrama elétrico, certo? Sim, valeu. Entendeu? Outra opção, vou escolher outra aqui, vou escolher não. Sandro Vargas. Qual a tensão agora com o meu interruptor fechado? O que deveria aparecer aqui do outro lado, Sandro? 12, professor, ou não? Banana, maçã, uva, deve ser uva. Alô? Alô? Tá ouvindo, professor? Eu estou ouvindo, só eu não entendi o que é. Será banana, maçã, melancia? Não, é 12, professor, seria? Que fechou o interruptor, não. Mas 12 bananas, 12 maçãs, 12 uvas? O que a gente está falando? Volts. Perfeito, entendeu? Isso, 12 volts. Show de bola. Então, quando o meu interruptor está fechado, eu espero que no outro lado esteja saindo 12 volts. Se eu apertei o interruptor e não saiu 12 volts, com certeza eu tenho um problema nessa conexão aqui, um mau contato entre esses terminais aqui. Meu problema é o interruptor. Esse é um bom jeito de ver se o interruptor está funcionando, certo? Outro aqui, eu vou... Só uma dúvida. Fala, Renato. E se vier um caso assim, digamos, ali o interruptor coloquei tirando 12 volts. E se a lâmpada estiver queimada? Se a lâmpada estiver queimada, ainda sai 12 volts no interruptor, certo? Ainda sai 12 volts no interruptor. Ah, beleza. Certo? Aí a gente vai ver, opa, tem uma queda de tensão de 12 volts aqui e minha lâmpada não funciona. Aí eu testo a lâmpada. Beleza? Vamos sortear de maneira aleatória. Outro circuito, José Ivan. Seu José Ivan, qual a tensão vai aparecer no meu multímetro agora? 12 volts. Show de bola, escapou na última, hein, José? 12 volts, show de bola. Eu estou medindo entre o positivo aqui e estou medindo com a terra, né? A parte metálica da carroceria, então é 12 volts. Perfeito, José. Vamos ver outro carinha agora.
Igor, é aleatório, não tô escolhendo. Igor, qual é a tensão, Igor, agora? Igor. Oi, professor. Qual é a tensão que vai ter no meu time? 0 volts. 0 volts, perfeito. 0 volts. Eu estou testando o negativo 0, você quer aterrar, esse aterramento chega até aqui, estou testando 0 com 0, eu sei que a resposta é 0 volts ou muito próximo disso. Beleza? Agora, se vocês repararem, o meu circuito está com o meu fusível queimado. Fala, Wagner. Ô, professor, no caso ali, a lâmpada ali tem uma vida útil, né? Tem tempo de vida útil, certo? E o interruptor também tem? Boa pergunta. Ele não é calculado em horas, mas quando o interruptor aciona cargas grandes, lâmpada, vidro, eles gastam de maneira rápida, vamos dizer assim. Ele tem o tempo de vida muito menor. O interruptor estraga, mas não está calculado quanto ele dura. Mas sim, ele estraga com bastante frequência. Principalmente de vidro elétrico, farol. Principalmente de vidro elétrico. Isso. Meu interruptor dura menos quando ele aciona cargas de bastante potência. Farol, vidro, interruptores assim, entendeu? Quando passa tem bastante potência, é sinal que passa bastante elétrons, e o elétron acaba prejudicando o interruptor. Ele dura menos. Mesmo que ele tenha relé no circuito? Não, o relé é um modo de eu fazer que o interruptor dure mais, não estrague por corrente alta. A gente vai falar sobre isso, e para isso que é utilizado o relé, para não forçar meu interruptor. Essa é a função do relé, a gente vai ver mais adiante. Bom, outro circuito, agora eu sei que meu fusível está queimado por algum motivo, minha lâmpada não está funcionando, o cliente vê minha lâmpada não está funcionando, vocês vão antes do interruptor e vão ver quem vai me dizer qual é a tensão que vai aparecer. João. 0 volts? João, 0 volts, perfeito, João. Por que eu sei que é 0 volts? Porque o fusível está queimado. Então, o dispositivo de proteção. Perfeito, tu tá estudando, hein? Mas é isso mesmo, tá xarope. Então, se uma maneira de diagnosticar, vocês vão lá no meu fusível, vocês vão no meu interruptor, se não tá chegando tensão, os 12 volts no meu interruptor, é sinal que alguma coisa antes dele tá rompida. E o que foi feito para romper, se tiver um problema, é o fusível, certo? Então, perfeito, feito o diagnóstico. Vamos ver agora no circuito. Manda. Eu não perguntei antes, uma imagem antes, que eu tava aqui queimando a bufa. Essa daí. Tava até falando com o meu tio aqui do lado, antes de interromper o eletricista. Minha pergunta, tá? O interruptor tá ligado ali, tá passando por dentro da lâmpada. Certo. Não deveria passar alguma carga depois da lâmpada? Como assim? Para mim, carga é a lâmpada. Eu não entendi. Desculpa, alguma tensão depois da lâmpada? Sobrar uma tensão depois da lâmpada? É passar, na verdade. Sobrar, vai sobrar uma mixaria. Passar uma tensão. Tipo, aqui não dar 0, é isto? Isto. Porque, não, aqui tem que ser muito próximo de 0, Zé. Porque esse fio aqui, ó, o aterramento está ligado no negativo, que é 0. Então tem que dar muito próximo de 0. Sabe o que eu achei que tu ia me perguntar? Ô, professor, mas aqui não deu 0 não, ó. Tá me mentindo. Não, isso daí é... Não vou chegar nisso. Tá, não, é porque o meu fio, a gente já viu que o fio tem uma pequena resistência ao longo do caminho, então a gente nunca vai ver 0, a gente vai ver sempre uma sobrinha, mixaria. Mas aqui é 0,01, isso é muito pouquinho, certo? Mas se eu tenho um circuito só com uma lâmpada, ele tem que zerar, Zé. Aqui tem que ser a mesma coisa que aqui, ou muito próximo, porque tá ligado praticamente direto no negativo da bateria, é 0. Tá bom. Não? Sim? Talvez? Talvez.
Talvez. Talvez. Tá. É porque na Se minha a- ideia também a lâmpada consumiria, né? Deveria de baixar, digamos, para 9 volts. Não, Por mas causa você do se lembra. circuito em série, eu acho Isso. que eles estão falando. Isso. Sério Se eu que tiver. consumiria tanta porcentagem, mas Isso. Mas se eu tiver uma lâmpada só, uma carga só, a queda de tensão tem que ser 12 volts. Então, se entrou 12 volts, ela consumiu 12 volts, tem que sobrar zero. É isso que é um circuito perfeito. E tem que ser assim, ou muito próximo disso. Não importa E a ponto. potência da lâmpada. Não importa a potência da lâmpada. Entra 12 e sai zero. Com uma lâmpada só no circuito, né? Isso. Não importa. A gente vai testar isso, eu provo pra vocês. Não importa. O que a gente espera. Uma pergunta de prova. Já tinha quebrado. Mas bora lá. O que a gente espera é que a queda de tensão em um circuito com uma carga só, a queda de tensão seja o valor da fonte de alimentação. Se saiu 12, a queda de tensão tem que ser 12. 12 menos 12 tem que sobrar zero. É isso que se espera. Um circuito com uma lâmpada, né? Ou uma carga. Pode falar. Não, eu só já esclareci a dúvida ali. Então, ali no caso, a carga, ela está consumindo os 12, e então ali, no caso, que vai para o aterramento, então, por isso que deu zero ali, porque ela consumiu a carga. Isso? Exatamente isso, Kleber. E não importa a carga que eu colocar aqui, se eu botar uma lâmpada maior, menor, o motor, tem que ser assim. Em um circuito com uma carga só, a queda de tensão, o que a lâmpada, a carga consome, tem que ser o mesmo valor de alimentação. Se não tiver isso, é porque tem um problema no meu circuito. Eu tenho um slide mostrando isso. Mas o que se espera é isso. Tem que ser assim. Ela precisa, no caso, a carga ali alimentada gera a luminosidade, no caso, aí, professor, daí sempre, ela precisa chegar no aterramento para dar o resultado da carga, né, professor? No caso, a carga Para ligar a funcionar carga certo. sim, exato. Isso, E para tem ligar a que ser carga, ela é 12 volts, ela vai consumir Sim, esses 12 consumir volts. os 12. Por isso o nome consumidor, né? Está consumindo a tensão, e por isso que do outro lado tem que sobrar zero. Talvez a dúvida dos colegas seja assim também, professor, se, tipo, desligando aqui do aterramento, não vai funcionar a carga, certo? Não vai funcionar a carga. Ela precisa, tipo, descarregar o aterramento ou zerar para gerar a carga. Né? Para gerar trabalho, ela precisa de 12 volts. Se entrou 12 volts, ela consumiu os 12 volts, sobrou zero. Positivo. Professor, nessa situação aí, no caso, tirasse a lâmpada ali, ele passaria os 12 ali na ponta de prova ali, isso? Não. Né? Se eu tirasse a lâmpada daqui, eu abriria o circuito. Esse fio não estaria em contato com esse. Tá certo. Porque se estivesse em contato, eu teria um circuito fechado sem resistência. Isso é um curto-circuito. Não posso. Não tenho isso. Quando eu tiro a lâmpada, eu abro o circuito e os meus elétrons param. O Wagner estava com a mão levantada. Wagner, falar? Sim, professor. No caso ali na lâmpada ali, se eu botar uma lâmpada, digamos, de 6 volts ali, ela vai acender e vai sobrar 6 volts ali embaixo? Não, o problema é se tu tirar essa lâmpada de 12 e botar uma lâmpada de 6, ela vai consumir 12 volts, tá? Só que ela deveria consumir 6, ela vai queimar. Ah, tá. Entendi. Mas ela vai consumir os 12 igual. Porque a única resistência do meu circuito está na lâmpada. Se tu botar uma lâmpada de 6, vai gerar uma queda de tensão de 12. Mas ela foi preparada para 6 só. Ela vai iluminar bastante e queimar. É que nem tu pegar uma lâmpada que era de 110 e botar em 220. Ela acende muito forte, esquenta tanto, que queima. Valeu, obrigadão. E abre o circuito, certo? Vamos fazer esse teste. Eu não me lembro se tem 6 volts, mas vamos fazer esse teste. Agora, já que botou, vai. E se eu botasse uma lâmpada de caminhão aqui, mas de 24 volts? Caminhão trabalha com 24 volts, tá? Caminhão linha pesada. Se botasse uma lâmpada de caminhão aqui, ela iria funcionar fraco. Por quê? Porque a queda de tensão na lâmpada vai ser o valor da minha bateria, 12. Se eu botei uma lâmpada de 24, trabalhar com 12, a minha lâmpada vai funcionar, só que com metade da sua intensidade. Mas vai sobrar do outro lado zero. Ele vai consumir os 12 e ficou faltando e vai iluminar menos. Mas na saída, ele vai consumir os 12 e vai sobrar zero.
Fala, Wagner. E aí, Pedro? Desculpa, ficou ali levantada a mão ali, mas não. Ah, então tá. Sem problema. Tá, isso a gente vai fazer, Uziel, mas acredite, eu não tô te mentindo, é isso que acontece na verdade, tá? Aqui responderam, esse aqui, vamos, então eu tenho circuito, Denilson, Vilmar, qual é a tensão que vai aparecer no meu multímetro? Seu Denilson. Pronto. Deixa eu dar uma pensada aqui só pra... Não tem problema. Eu vou falando um pouquinho, tá, Denilson, enquanto tu pensa. Então, o grande barato é isso. Eu tenho que entender o circuito, entender como ele funciona, saber onde eu quero medir para botar a escala correta. E antes de botar as pontas de prova, eu tenho que saber, eu tenho que saber o que deveria ter ali, né? Porque não adianta eu botar o meu multímetro, ele vai dizer um número, e eu não sei se aquele número está certo ou errado. Então, antes de botar a ponta de prova, eu tenho que saber o que número eu teria ali. Que número é, Denilson? Ô, professor, esse sistema, ele tá paralelo ou ele tá em circuito? A princípio, ele tá em circuito. A tua pergunta é se tá em série ou está em paralelo. E isso tu sabe responder. Característica do circuito em paralelo, Denilson. Te ferrou agora. Característica do circuito paralelo. Me diz uma aí. A característica do circuito paralelo, ele tem que passar 12 volts numa lâmpada e 12 volts na outra. Mas ele tem uma junção ali separando... Ele tem dois caminhos, no caso. Tá certo. Então esse circuito é em paralelo. Tem dois caminhos. Exatamente isso que tu falou. Então vai passar 12 volts ali. Show de bola. Isso, Denilson. Vocês entenderam que vocês têm que entender primeiro o circuito para depois botar o multímetro? Porque o multímetro não vai dizer, não vai vir um joinha assim, tá certo, tá errado. Antes de botar, vocês, tá tudo certo aqui deveria ter 12 volts. E vocês vão lá e põem, e vão ver se tem ou não. Esse compreensão que o Denilson fez, essa interpretação que tem que ser legal. Que tipo de circuito eu estou trabalhando? Se era paralelo. Tá, então paralelo, tem dois caminhos, o elétron tem mais de um caminho, uma lâmpada não depende da outra e a tensão não se divide. Se a tensão não se divide, os 12 volts saem, vem para cá. Aqui tem que ter 12 volts, professor. Põe o multímetro, 12 volts. Se não tiver, o circuito com um problema. Essa é a moral. Alguém ia fazer uma pergunta? Não? Então, bora lá. Vamos lá no computadorzinho. Kleber de Vargas. Está aí o Kleber? Kleber. Aqui, ó. Aí, Kleber, tá aí. Kleber, qual é a tensão aí, Kleber? 0 volts. 0 volts, perfeito. Porque eu sei que entrou 12 volts, foi consumido os 12 volts e saiu 0. Comparei 0 com 0, vai ser 0, ou muito próximo disso, Kleber. Show de bola? Show de bola, certinho. Alguém tem alguma dúvida? Isso, agora voltando às aulas, nós vamos montar o circuito e esse tipo de pergunta eu vou fazer para vocês. Por quê? Isso é o básico para saber se um circuito está bom, se está ruim, se deveria funcionar ou não. Isso é um diagnóstico. Professor, tem uma dúvida. Anda. Uma dúvida boba, mas é uma dúvida. Não, boba é não perguntar. Tem uma lâmpada de 24 volts que vai no caminhão, beleza. E tem a bateria de 12. Eu ligo nesse circuito, ela vai acender mais fraca. Certo. Quando passar para o lado negativo do aterramento, ela ia dar alguma tensão? Não, porque a lâmpada é de 24. Imagina uma pessoa que precisa de 24 ovos para comer para se sentir satisfeita. Sim. Veio só 12 ovos. Ela comeu os 12 ovos, não está satisfeita e não vai sobrar nada do outro lado. Ele consumiu os 12 e ficou faltando mais 12 para ele trabalhar bem. Faltou, ele continua 0 do outro lado. Sim, porque daí, se tu for botar uma 12 volts num caminhão que tem a linha 24 volts, vai queimar. Isso, vai queimar porque se eu botar, vai gerar uma queda de 24 volts numa lâmpada que era para ser 12. Ela acende forte e queima. Perfeito. Professor, fale. No caso daí é uma lâmpada de 24, no caso uma bateria de caminhão seria 24 volts. A bateria é 24 volts. E sabe como eles fazem, Renato? Eles ligam duas
eles ligam duas baterias de 12 volts, na verdade. Então, 24 volts eu teria que usar outra escala, né? Não posso usar aquela escala de 20, né? Vou voltar lá. Seria aquela de 200? Exato, se fosse trabalhar com caminhão, eu teria que usar nessa escala de 200. Se eu botasse na de 20 e eu fosse medir 24, ele ia dizer erro, não consigo medir. Não dá nenhuma aproximação, teria que ser a de 200. Tem que ser a de 200. Se passou de 20 aqui, Ricardo, a gente vai ver que ele vai dizer erro, não consigo medir. Entendi. Beleza? No caso, assim, professor, a própria peça do veículo já está dizendo a voltagem dele. A gente tem que medir. A tensão, né? Isso. Na verdade, Ricardo, o carro trabalha com 12 volts. Renato? Opa, desculpa, Renato, perdão. O carro trabalha com 12 volts, a bateria é de 12 volts. Mas o alternador quando carrega 14. Bom, mas a escala é a mesma, até 20. Só vai passar de 20 volts só no sistema de ignição, cara. Só em velas, bobinas. Entendi. Muito específico. Aí é um caso à parte. Um caso à parte. Do resto, 90% do carro tu vai trabalhar nessa escala aqui, até 20 volts. Entendi, beleza. Professor, queria perguntar uma coisa sobre as lâmpadas. A lâmpada de LED, por que às vezes quando tu desliga ela fica bem fraquinha assim? Fica alguma corrente passando? Será? Fica, na verdade, fica um resquício de tensão, a gente diz que dá um retorno. Esse é bem complexo de explicar, assim, mas o circuito está passando por um outro local, os elétrons conseguem passar ainda pelo LED, certo? Porque normalmente eu não ligo um circuito, os circuitos estão ligados tudo em paralelo, assim, então ele está pegando elétrons de um outro local, sim. É que às vezes a lâmpada interna dentro do carro a gente coloca em LED e às vezes vê que ela tá bem fraquinha, ligadinha assim. Quer ver? O meu era quando acionava o limpador, ela ficava fraquinha, desacionava, ele ficava desligado. Tem isso também. Mas porque o LED precisa, para acender, uma tensão bem baixinha. Qualquer tensãozinha ele já liga. Não tinha visto, tem um monte de mão levantada. Douglas, quer falar uma coisa, Douglas? Tipo, um exemplo, se eu for medir a tensão de uma lâmpada e por engano eu botar as ponteiras em um cabo de vela. Nossa! Dá algum problema? Tem que ir uns caras espertos, né? A vela trabalha com uma tensão muito alta, tá? Ela trabalha com 13.000 volts, 17.000 volts, certo? Se o cabo de vela, o motor estiver em funcionamento, sim, tu tomar um choque, estraga o teu multímetro. Vou dizer, nunca vi alguém fazer isso, Douglas, mas tu estraga. O meu sistema de ignição trabalha com uma tensão alta. A minha bobina nada mais é com um transformador, ele aumenta a tensão. Choque de bobina é forte, hein? Exato. Ricardo, quer falar uma coisa, Ricardo? Sim. Que nem no sistema que o senhor estava mostrando antes, o sistema todo ele é de 12 volts, né? Sim, veículo sim. Tá. Se eu quiser, por exemplo, se eu pegar e, por exemplo, trocar a lâmpada de 12 volts e botar uma lâmpada de 6, o que eu tenho que colocar no sistema para a lâmpada não queimar? Show de bola. Eu tenho que botar algo que diminua a tensão desse sistema. Esse algo pode ser uma resistência, uma outra lâmpada em série, né? Igual, sabe? Eu tenho que ter algo que diminua essa tensão. Fora isso, só usando um transformador. Mas transformador em tensão contínua não funciona. Transformador só funciona em tensão alternada. Então eu teria que botar uma resistência no meio do caminho, Ricardo. Essa é a resposta certa. Algo que dificulte a passagem de elétrons e gere uma queda de tensão para dividir essa tensão com a lâmpada. Denilson, fala uma coisa, Denilson. Não? Pois sem querer, professor. Vai nada. Fala, Maurício. Sobre a lâmpada de LED ali, será que ela não pega um pouco de tensão que sobra ali no fio, no ar, que nem o senhor falou ontem? Quem sabe que ela liga... Pelo campo magnético? Eu acho que não, cara. Eu acho que tem uns elétrons passando de outro circuito ali. Bem pouquinho. Mas não vamos se aprofundar nisso, porque isso aí é complexo. E tem um jeito dela não ligar, depois a gente vai falar sobre isso. Então tá, valeu. Alguém ia falar uma coisa?
esqueci que eu ia te perguntar. Peraí que eu vou voltar. Tem problema, anota aí na próxima vez. Certo? Falamos. O LED da luz de borda ali, ela não fica ligada quando a gente desliga ele por causa do acendedor do cigarro? Ele pega de um outro circuito. Que circuito ele está pegando? Bom, depende do carro e o sistema que tu está usando. Você está ligando a luz interna e cada carro tem um circuito. Mas eu não vou me aprofundar nisso, não. Mas com certeza, está passando elétrons ali. O LED não liga por nada. Da onde ele está tirando elétron? Bom, tem que pegar o diagrama elétrico do carro e ver que circuitos estão ligados junto com a luz de teto. Não tem um fusível para luz de teto. Um fusível alimenta a luz de teto, ou tomada 12 volts, acendedor de cigarro, que nem tu disse, outras coisas. Eu tenho que ver o que está ligado nele. E com certeza tem alguém mandando elétron para ele, sem querer, querendo. Certo? Mas não vou me aprofundar nisso, não. Isso aí é complexo e vamos nos atrapalhar. O que eu queria perguntar é se alguém tem dúvida de tensão, porque tensão é barbadinha. Botou na escala correta, e a escala correta, a gente sabe que trabalha com 12 volts, sabe que trabalha com 12 volts de tensão contínua, então eu vou ter que usar essa escala de 20, botar minha ponta de prova preta no comum, a vermelha onde diz o V de volts, né? E botar. Não tem erro, não importa se eu inverter ou não, só vai aparecer o sinal negativo. Se eu errar a escala, ele vai dar erro, mas não tem mistério, certo? Aqui o bicho começa a pegar, vamos ver se rola. Queda de tensão. O que é queda de tensão? Eu falei bastante sobre queda de tensão agora. O que é queda de tensão? É quando tem alguma perda? Mais ou menos, mas dá mais. Não tá errado, mas eu queria mais técnico. Eu ditei isso. É o consumo da carga? Exato, é quanto de tensão a carga consome, tá? Quanto de tensão a carga consome. Então, a queda de tensão é o quanto de tensão a carga consome. Em um circuito, Oziel, com uma lâmpada, a lâmpada ou a carga tem que consumir os 12 volts. É isso que eu espero. Certo? Se não está consumindo os 12 volts, é sinal que eu tenho alguma falha elétrica, tem algum problema. Isso acontece bastante, Oziel. Foi lá, botei e sobrou tensão lá, que nem tu falou, é sinal que tem um problema. Um mau contato, uma oxidação, certo? Existem 2 jeitos de medir queda de tensão. Eu mostrei para vocês o jeito direto, que é botar uma ponta antes e uma ponta depois. Mas vou mostrar agora. Primeiro jeito é o jeito indireto. Indireto. O que eu faço? Como é que eu vou saber o quanto de tensão a carga consumiu? Bom, eu meço, ponho a ponteira de preta no negativo e meço a tensão antes da minha lâmpada. E se o circuito estiver bom, vai ser 12 volts. E depois eu meço a tensão depois da minha lâmpada. E tem que ser aproximadamente 0. Nesse caso deu 0,01 volt. Certo? Qual é a queda de tensão na lâmpada? É o primeiro valor subtraído do segundo valor. A queda de tensão nessa lâmpada, por exemplo, é de 11,99 volts. Quase 12 volts. Tá ok, é isso aí mesmo, tem que ser perto dos 12. Esta forma é a forma indireta. A forma direta, eu já mostrei para vocês, né? É pegar uma ponteira, botar antes da minha carga e a ponteira preta botar depois. Ele vai ver qual a diferença de elétrons, ou quantidade de elétrons, força que tem entre as duas ponteiras, vai dizer aqueles mesmos 11,99. O que a gente tem que saber é que tem que ser aproximadamente a tensão da minha bateria. Tem que chegar muito perto dos 12 volts. Não pode dar 10 volts, 9 volts. Se deu isso, é sinal que nem o Oziel falou, está sobrando. E se estiver sobrando tensão, é sinal que eu tenho um problema. Tenho uma resistência, uma oxidação no meio do caminho. Quer ver? Tá, mas professor. Se tiver 11 ainda tá bom. Não, 11 é baixo, tem que ser próximo dos 12. Ô, professor. Se for num circuito curtinho assim, tem que dar perto de 12. Alguém fala depois aí? Era o que eu estava me referindo. Não, se está sobrando tem problema. Naquele circuito não tinha problema, não pode estar sobrando.
Se sobrou, tem uma tensão depois da carga, eu tenho um problema de mau contato. Aí nesse daí tem problema. Nesse aqui não tem problema. Esse aqui deu quase 12 volts, né, de queda de tensão aqui. Não Sim, mas tem era, problema nenhum. era o que eu me referia, que eu tava perguntando, talvez eu tenha me expressado mal. Se tá passando 12, vai continuar próximo dos 12, ou 12. Eu não entendi ainda. Sim, ó, nesse caso aí, ó, o vermelho tá passando lá, 12. Aqui no amarelinho tá 12. Isso, aí passa Isso não por seria dentro. corrente? Não, é tensão. Não, aqui eu tô medindo tensão. Não, eu digo no caso de passar quase o valor inteiro praticamente. Ai, me perdi, não tô entendendo vocês. Ô, professor, Tipo posso assim, falar? Eu acho que ele quis significar assim, ó, que vamos supor que eu tivesse um problema no interruptor ali, uma oxidação, e Certo. aí oxidação não deixa passar os 12 volts. Eu acho que é Não, vai gerar uma queda de tensão na oxidação. sim, mas na lâmpada não vai chegar aos 12. Não vai, aí a queda de tensão aqui não vai ser próximo de 12. Se eu tiver um alarme, um mau contato no meu circuito, isso aqui não vai chegar perto de 12, se eu fizer esse teste. Vai entrar pressão, aqui sai 0, não vai chegar perto de 12. Se eu tiver algum problema, um mau contato, e isso acontece, tá? Alarmes, lanterna oxidada, aí sim, a queda de tensão, medir assim, não vai dar 12. Se não deu 12, é sinal que eu tenho problema. Continuamos? Tinha um monte de gente querendo falar, agora não mais? Bora lá então. O que eu tava falando, tá? Vamos ver Vamos se ver. agora... Antes, nas imagens anteriores, o cabo aponta, tá? Essa Ponta aqui. pretinha ali. Volta pra frente. Essa daí também. Essa Pode daí. ser? Tá. Tá dando 0 por quê? O cabo negativo tá no negativo e o cabo positivo ali tá no negativo depois da lâmpada. É por isso que tá dando 0. Sim, porque entrou 12, a lâmpada consumiu esses 12 e não sobrou nada. Aqui é 0. 0 com 0 é 0. No caso, isso daí é diferente daquilo lá, totalmente diferente, é o que eu me referia, porque eu não tava, eu tava encucando com isso daí, porque, como é que vai sair 0 numa coisa, se eu pegar aquela ponteira preta e fizer a mesma coisa que lá, vai estar passando os 12, ou menos, próximo, tu entendeu agora que eu tava me referindo? Não entendi. Mas... Eu entendi, bolhufas. Perdendo cada vez mais. Aqui no Não caso, entendi, assim, ó, não entendi foi nada. É que eu acho que o senhor está medindo depois do que a lâmpada já consumiu, por isso que deu negativo ali. Eu acho que a dúvida dele era aquela dúvida que eu tava antes do Ozel. Pois é que eu não entendi, não consigo nem começar ainda, né? O senhor não deve nem... Vamos passar régua aí. Pelo que eu entendi, ele está confundindo a queda de tensão com a tensão que sobra depois que passa pela carga. Pois é. Pode ser, Josiel? Pela posição das ponteiras, então. Sim, ele está confundindo a queda de tensão, que é a diferença entre antes da carga e depois da carga, com a tensão que sobra depois que passa pela carga. Mas a tensão depois tem que ser 0 no circuito bom. Se tiver sobrando alguma coisa, é sinal que o meu circuito está ruim. Ô, Zé, segura... a tensão tem que ser 0. Só tem que ser 0. Ele está encucando é que na queda de tensão aparece 12 no multímetro. Então, agora... Mas, eu acho que compreendi essa linha de raciocínio, José. Por que aqui está aparecendo 12 e aqui está aparecendo 0? É isso? Era a minha pergunta, isso daí, porque eu já tinha feito esses bagulhetes aí. E pra mim, eu não aceitava o 0. Mas tu perguntou de um jeito que tá louco. Deu no meio, nem a NASA ia responder. O José matou a charada, porque aqui eu estou medindo queda de tensão. O que está entrando é 12 e o que está saindo é 0. A diferença entre 12 e 0 tem que ser 12 volts, que eu estou medindo queda de tensão direto. E o que eu medi antes
A ponteira de prova está no negativo, eu quero saber o quanto está sobrando depois da lâmpada. E o quanto está sobrando deveria ser 0, indiferente se aqui a ponta de prova preta ou vermelha. Se eu inverter as pontas de prova, vai dar o mesmo valor, porque a diferença entre 0 e 0 tem que ser 0. Assim, assado, posso inverter essa ponteira do jeito que eu quiser. Tem que ser 0. O multímetro está medindo a diferença entre 2 pontos. Aqui a diferença do que entrou e saiu é 12, porque aqui entrou 12 e saiu 0, a diferença é 12. E aqui, as pontas estão invertidas, eu botei a ponta vermelha depois da carga. Não, mas eu estou medindo a diferença. A diferença do que tem aqui por que tem aqui é 0, porque eu estou medindo a mesma coisa, é o mesmo fio. Muda só as medidas no caso, professor, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aqui eu estou medindo primeiro o que entrou na lâmpada, 12, e depois eu subtraio pelo que saiu. Tem que sair aproximadamente 0. E dá 12. Essa maneira é indireta. Aqui a maneira é direta. Eu ponho uma ponteira antes direto e uma ponteira depois direto. Medir de maneira direta, sem cálculo nenhum. Por que eu mostro os dois jeitos? Porque, eventualmente, tu não consegue botar diretamente na carga o meu multímetro. Imagina a carga está escondida, longe, eu estou falando de uma bomba de combustível que está lá dentro do tanque. Então, é mais fácil o fio que vai até a bomba e o fio que sai da bomba do que eu chegar lá na bomba submersa e botar minha ponteira diretamente na bomba, entendeu? Jeito indireto de medir, meço antes e depois, e jeito direto. Dá o mesmo valor, só que medindo de forma diferente. Agora eu entendi o que eu estava rateando. Então tá. Mas tem sentido, olha só. Queda de tensão... E negativo com negativo vai dar negativo. Vai dar 0. 0 com 0 é 0. Exato. Positivo com negativo vai dar positivo. Vai dar algum valor de tensão, vai ter uma diferença, né? Isso mesmo. O que é esperado? Que é a queda... Fale. Se a gente medir desse jeito aí, se der mais que 0, tem algo errado. Se der um valor já próximo de 1 volt, tem algo errado. Tem um sinal de uma oxidação no meio do caminho, mau contato, tem uma resistência. Agora que a gente vai falar nisso. Uma resistência no meio do caminho. Bora lá. Então, o que é esperado? Que saia os 12 volts, pressão, força, tenha uma queda de tensão consumida pela carga, seja de 12 volts. Se a carga consumiu 12, não sobrou mais nada. Tem que ser 0. Se eu medir aqui com 0, a diferença entre 0 e 0 tem que ser 0. Se não tiver assim, é sinal que tem um problema. Por um exemplo, aqui eu tenho uma oxidação, está escrito ali, imagina essa lâmpada como uma lanterna, da luz de freio, por exemplo, e lá está oxidado, tem um mau contato. Oxidação a gente sabe que é uma resistência, ela dificulta a passagem de elétrons. A primeira coisa que é nítido, olha a intensidade da lâmpada com um circuito bom e olha a intensidade da lâmpada com um circuito com uma oxidação. Vocês conseguem ver que antes eu tinha uma queda de tensão de 12 volts, ela estava funcionando forte. Agora, com certeza, na lâmpada não está gerando uma queda de tensão de 12 volts. Concordam? Sim. Sim. E por que não está gerando uma queda de tensão de 12 volts? Porque eu tenho uma oxidação aqui, que o comportamento da oxidação é uma resistência, dificulta a passagem de elétrons, como se fosse uma outra lâmpada em série. E uma característica do circuito em série é que a tensão se divide. Então agora, pergunto para os entendidos, qual a tensão que o meu multímetro vai mostrar? Bom, agora eu estou no 0, e a ponteira vermelha não está no 0, eu tenho uma oxidação no meio do caminho, tem o circuito em série. Qual é a tensão que vai aparecer aqui? 6 volts. 6 volts. Não vai ser vocês 0 mataram a porque charada. está antes da oxidação? Não. Não tem nada a ver. Não, se eu medisse aqui embaixo seria 0. Agora está entre a oxidação e a minha carga, a resposta é: eu não sei a tensão que vai aparecer. Por quê? Porque depende da resistência, mas eu sei que não vai ser 0.
Eu fiquei em Concorda? dúvida, eu não vou falar Se 6, fosse. eu não Exato, 6. mas eu entendi o pessoal que respondeu 6. Eu sei que eles estão entendendo. Mas só vai ser 6, vai só dividir igual, se essa oxidação tiver o mesmo valor de resistência da lâmpada. Aí duas resistências iguais, a tensão se divide igual. Mas a verdade é que eu não sei qual a resistência da lâmpada. A resposta é: eu não sei que tensão é, mas com certeza não vai ser 0. Vai ter uma sobrinha. Por exemplo, Se a oxidação estiver antes da lâmpada. se a oxidação tiver antes da lâmpada, Isto. depois da lâmpada vai ter 0, mas antes da lâmpada ela não vai receber 12, ela vai receber menos. Ok. Tá? Para os entendidos agora, vamos ver, separem as calculadoras. Se sobrou 9,52 volts, sobrou aqui, hein? Qual a queda de tensão em cima dessa lâmpada? 2,8. Oxe. 2,48. 2,48. Perfeito. 2,48. Perfeito. Então, essa carga está recebendo 2, de queda de tensão, está consumindo só 2,48. Por que só isso? Porque a tensão está sendo dividida com a minha outra resistência. Esse é um sinal de um problema. Sabe aonde acontece isso direto? Em carros Palio, Uno, que enche a lanterna de água, oxida o circuito, o cara vai pisar no freio, acende tudo fraquinho e nada forte. Sinal que tem uma oxidação. Essa Chevette, tudo isso, tem uma oxidação, e essa oxidação está em série com o meu circuito, e essa oxidação acaba também gerando uma queda de tensão. Então os 12 volts que saem da minha bateria vai ser dividido entre lâmpada e a oxidação. Então, quando não sobrar 0 da lâmpada, é sinal que eu tenho um problema depois da lâmpada, com certeza. Nesse caso é um mau contato, uma oxidação, enferrujou, certo? Então, se entrou 12 e saiu 9,52 volts, é sinal que a queda de tensão em cima da lâmpada foi 2,48 volts. E eu pergunto para vocês, para os entendidos, qual a queda de tensão na oxidação? 9,52? Volts, né? Exato. Vai entrar os 9,52, a oxidação vai esquentar, vai gerar uma queda de tensão e vai sobrar 0. Eu sei que 9,52 mais 2,48 vai dar os 12 volts, certo? Mas agora, se eu botei o multímetro, eu tenho certeza que eu tenho um problema, porque depois da lâmpada sobrou uma tensão. Se sobrou tensão, eu tenho um problema no meu circuito. Um contato, uma oxidação. Essa oxidação, funciona que nem uma resistência. E a resistência nada mais é que outra carga, como se tivesse uma outra lâmpada, é um circuito em série. Certo? Se eu botasse um multímetro, uma ponteira, a preta, a vermelha aqui onde está amarela e a preta aqui, botei uma ponteira antes e uma depois, nesse circuito aqui. O que iria aparecer no meu multímetro? Qual o valor de tensão? 0. Não, botei uma ponteira aqui no fio amarelo, que tem amarelo, e outro aqui no cinza. 2,48? 2,48 volts. Eu já sei, se a carga está recebendo 2,48 e deveria receber 12, é sinal que eu tenho um problema no meu circuito, por isso que a lâmpada não está funcionando bem. Nesse caso aqui eu falei de lâmpadas, mas eu comentei para vocês que às vezes acontece isso em bomba de combustível. Em vez de lâmpada na bomba de combustível, e por um mau contato, oxidação de um alarme colocado, de um probleminha de mau contato, a minha bomba acaba não gerando o que deveria, porque ela não está tendo uma queda de tensão de 12 volts. Porque eu tenho um mau contato no meio do caminho. O senhor vai falar como é que a gente resolveria, ou vai chegar nessa parte, ou vamos deixar para outro professor, no caso? Não. A resposta é, vocês têm que achar onde é que está a oxidação
ou fazer um outro circuito, ou um outro aterramento aqui, ou tirar essa oxidação. Se fosse lanterna, trocar a lanterna, eu tenho que tirar essa oxidação de alguma forma. Como é que eu acharia a oxidação? Vamos supor, eu vou deixar o fio vermelho onde ele tá, e o preto, ou que seja, eu vou furando até achar. Porque vai mudar no caso da tensão ali. Teria que Tu tem razão, Oziel. A questão é que a gente nunca vai furar o fio, porque furar o fio a gente tá tirando o isolamento dele. O que tu vai? Se for com uma ponteira ali bem fininha, não vai estar Não fura fio. Esse é um crime que tu tá fazendo, um assassinato. O que tu vai é, esse aterramento normalmente é curtinho, Zé. Se a gente tá falando da lâmpada de freio, o aterramento é da lanterna até um fiozinho para ligar na minha carroceria. Tu vai olhar fisicamente, ele é curtinho. Tu vai olhar fisicamente. Se for um jambre lá, uma ponte de um louco qualquer, que tá oxidando, aí eu vou... Tu vai olhar ele todo fisicamente, tu não vai furar fio. Nunca vou te dizer isso, ninguém pra você vai dizer. Sabe, Oziel, vamos ver se os outros matam a charada. Olha só, se é uma oxidação, essa oxidação é uma resistência, e eu sei que quando tem resistência, dificuldade da passagem de elétrons e passa elétrons, o que acontece com uma resistência igual a resistência de chuveiro? Vai esquentar. Fica quente. Perfeito, todos estão certos. Libera calor, esquenta. Oziel, uma maneira de achar, e o que o pessoal está usando é uma câmera que tem ela mede temperatura e vai passando no circuito até achar um ponto de calor. Achou um ponto de calor, é ali que está a oxidação. Se o cara não tiver esse aparelho aí, o fio não vai estar meio inchado? Vai estar quente, aí dependendo do calor, né? Tem uns que ficam deformados, sim. E quando eu tenho uma oxidação em um terminal de fios terra? Aí tu vai ver que mais coisas não estão funcionando. Como é que tu sabe que tem uma oxidação em um terra geral, assim? O terra, normalmente, ele aterra mais de uma lâmpada, tá? Tu vai ver que não tem um monte de lâmpadas que não estão funcionando direito, aí tu já sabe, é o aterramento daquela lâmpada. Então, no Palio, Uno, Chevette, quando acende tudo, com certeza ele tá com um aterramento ruim naquela lanterna. O aterramento fica bem próximo da lanterna, é só eu seguir e refazer, cortar o fio e refazer, fazer um chicote novo, com ele bom. Foi? Mas é só por isso que esquenta, assim, dá uma oxidação no fio. É porque eu tinha um Santana que o negativo dele, assim, torrava todos os fios. Certo. Por que esquenta? Esquenta porque tem uma resistência. Resistência você já sabe o que é. Sim. Tem uma resistência. Aí essa resistência pode ser pelo fio ser pequeno, ser fininho, né? Demais. Pode ser pelo material, botar um material que não seja cobre, um fio de outro material que não conduza bem, certo? Ou por um mau contato. Não está bem apertado o conector ou algo assim. Fora isso, não tem por que aquecer um fio. Ou até o negativo da bateria lá na frente pode estar ruim também, oxidado ele. Pode, acontece direto, Maurício. Na bateria eu tenho um líquido ali, tem um ácido, eletrólito ácido, e ele acaba corroendo o terminal e acaba oxidando ali. Sim, já aconteceu de esquentar, de o cara não conseguir botar a mão na bateria, porque esquenta. Já vi Borner derreter, de tanto esquentar, cara. Senão, o Borner é uma liga de chumbo, o ponto de fusão dele é bem baixo, de derreter, fundir o Borner por esquentar, por um mau contato. Ou, Maurício, pelo terminal não tá bem apertado, o terminal da bateria é um parafusinho que tu aperta, o cara deixa meio soltinho, mau contato, com certeza vai esquentar. É porque quando é mais de um fio, tipo lá atrás no porta-mala, assim, vários fios ressecados do negativo, daí não seria uma oxidação num fio só, né? Talvez poderia ser lá no aterramento da bateria. Sim, eu tenho que ver onde é que eles se unem. É um monte de fio, mas em algum lugar eles vão se unir, na carroceria, ou algo assim. Exato. Fala, Gabriel. Então, nesse caso aí, é sempre bom o cara fazer os dois testes, né? Ver se está chegando os 12 volts na lâmpada e, no caso, o consumo dela, né?
Na verdade, se tu fez os 12, viu a queda de tensão na lâmpada, lá, mediu antes e depois dela, deu 12, não, meu circuito tá bom, nem preciso me alongar. Ela tá recebendo 12, então meu circuito tá bom. O problema, Gabriel, se tu põe lá, assim, ó, aqui, botou aqui, putz, não deu 12, deu 3 volts, que nem ali, 2,48. Ó, é sinal que eu tenho um mau contato em algum lugar. E agora eu tenho que ver se esse mau contato é depois da lâmpada, eu meço assim, que tem que dar 0, né? Ou eu vejo se está chegando 12 volts. Em um dos lados, ou não está chegando 12 volts, ou não está sobrando 0. Não está zerando. Exato. Um dos dois tem problema. Que o esperado é que, se eu medir assim, tem que chegar perto de 12 volts. A queda de tensão na lâmpada é 12 volts. Um circuito com uma carga só, né? Isso só não vai acontecer em circuito eletroventilador, que a gente olhou, da EcoSport, que a tensão muda, porque vai passando a resistência, né? Mas circuito com uma carga só, bom, tem que ter a queda de tensão de 12 volts. Indiferente a potência da lâmpada, indiferente se estiver ligado num motor, se estiver ligado numa lâmpada, se estiver ligado numa resistência, tem que dar 12 volts, cara. Sim. Ali o fio preto, ele tem que estar na saída da carga, ele não pode estar na lata para dar os 12. Não, porque, Maurício, boa pergunta, Maurício, nunca tinha feito pergunta. Olha só, Maurício, se eu colocasse fio preto na carcaça, olha que eu ia perder, aqui entra 12 volts, sobra 9,52. Se tu mediu isso aqui, botar o fio preto na carcaça, a carcaça está zerada. Os 9,52 está na saída da lâmpada. A oxidação, se estiver aqui, ó, e tu botar na carcaça, a carcaça vai estar zero. Tu não vai enxergar. Botar na saída da carga mesmo. E tu tem certeza. Daí ela está medindo aquela resistência também, aquela oxidação. Isso, e a gente diz que ia medir a queda de tensão total. Mas a queda de tensão total eu sei que é 12 volts, sempre. Fala, Wagner. E aí, professor, eu tinha uma EcoSport que eu caí com ela dentro de um buraco. E aí ela se desligou toda. Ela se desligou, simplesmente ela desligou. E aí eu botei no guincho, e aí levei para a concessionária e disse que isso era normal, ela se desligar. Ué? Sabe de alguma coisa? Diz que quando a pancada é muito grande, ela se desliga para não... Ah, tá. Tem carros... Tem um sensor para isso, né, Sam? Isso, tem carros que tem sensor inercial. Ele acha que tu bateu e pode desligar, isso sim. Mas isso só uma vez, né? Depois nunca mais acontece. Só na próxima vez que tu cair de novo. Não, só aconteceu comigo uma vez só. E aí se desligou, simplesmente se desligou todinha. Isso pode acontecer, tá? Imagina que a bomba elétrica, se o carro bater, ela desliga. Por quê? Se tu bateu e eu tenho alimentação na bomba elétrica, ela continua mandando combustível. Imagina, tu tá ali desacordado, o carro batido e a bomba mandando combustível. Entendi. Aconteceu comigo uma vez só, mas tem que ver o tamanho do buraco, né? É simulando uma batida. Sim. Então, tá, esse sensor, quando tu bate, ele se arma, né? Aí ele desliga a bomba. É o contrário, se desarma. Isso, ele se desarma. Ele é um interruptor fechado e quando tu bate, ele abre o circuito. Às vezes esse sensor tá ruim e o carro não pega de jeito nenhum, só às vezes. Todo mundo acha que é várias coisas que é esse dele. Isso, mas vou dizer, isso é carro antigo, tá? Carros novos já não tem mais ele. Eu pego por outros sensores para ver se o carro bateu ou não. Tipo, o airbag acionar. Sim. Vou mostrar um videozinho para vocês, justamente que a gente está falando sobre queda de tensão, resistência. Isso já tem para carro. Vou mostrar, ele está usando na indústria, tá? Mas já tem para carro. Tá? Então, aqui é um quadro de luz. Tá? Respondi. Um quadro de luz, disjuntores de uma indústria. O técnico quer saber se tem algum mau contato. Eu sei que mau contato é uma resistência, e resistência, quando passa elétrons, ela esquenta. Isso eu sei do chuveiro, do meu secador de cabelo, certo?
Então, ele usa uma câmera térmica, pega uma câmera térmica para ver se tem algum ponto de mau contato. Essa câmera térmica, ela mede a temperatura de onde ela está medindo. E se eu tenho um ponto que está medindo algo e está mais quente que o resto, mais quente que a temperatura ambiente, com certeza tem um mau contato. Olha lá, Zé, ó. O mau contato. Ó. Na entrada desse disjuntor eu tenho um mau contato. Como eu sei isso? Porque esquentou. Tá lá. Isso já está sendo utilizado na área automotiva, tá? Já tem gente procurando resistências anormais no circuito por pontos de calor. Eu vou ver se eu... Viu? Ponto de calor ali. Então, a ferramenta cada vez mais vai ser mais indispensável. Deixa eu ver se eu acho outro vídeo que é num carro. É o Marin Garagem. Nessa câmera, eu precisaria levantar o carpete ou ela conseguiria ler por baixo do carpete? Não, depende o quanto de calor o pessoal usando aqui, ele está usando, levantando o carpete. Porque até ver por cima do carpete tem que estar muito quente. Então eles levantam o carpete, deixam exposto o meu chicote, e aí sim faz a medição, certo? Essa câmera térmica serve para mais coisa, para ver se a válvula termostática está abrindo, se o meu motor está fervendo, não só para fio, tá? Então, com certeza, oficinas vão ter que ter. Deixa eu ver se é nesse vídeo aqui, separei um vídeo, tipo lá, o anúncio. O YouTube tá com muito anúncio, né? Esse aqui mesmo. Show de bola. Instala o Adblock, professor. Como é que é o nome? Adblock. Adblock para parar esses anúncios? É uma extensão do Google. Aí tu tira todos os anúncios. Não sabia, vou procurar essa. Olha só, o nome desse cara é Marin Garage. Eu vejo bastante vídeo dele, vejo do High Torque também. Os caras são patrocinados por indústrias de ferramentas automotivas, então eles têm coisas top. Você já botou para todo mundo ver? Não, ainda não. Peraí que eu vou botar, ainda não botei. Então, Marin Garagem é o nome desse cara. Garagem 113? 113, esse cara aí. Esse cara aqui, o High Torque também, canal High Torque, então o ADG, eles... Um dos maiores motivos para fazer o curso são esses vídeos aí. Cansei de olhar. Esses caras estão patrocinados, ferramentas, então tudo que é top os caras usam. Esse Marin Garage, ele trabalha na garagem dele, mas tu tem que se apaixonar pela oficina dele, meu, melhor concessionária. A máquina de bico do ADG, você é louco. Isso. Olha só, ele tá com uma ferramenta da Snap-on. Olha o nome do vídeo, ó. Corsa não pega depois de quente. Passo a passo para diagnóstico com câmera térmica, certo? Ele foi lá, mediu a tensão na bomba de combustível. A bomba não estava funcionando e viu que a bomba não estava recebendo os 12 volts. Não tinha uma queda de tensão de 12 volts, tinha menos. Ele concluiu, opa, tem algum mau contato no meio do caminho. Como eu vou achar esse mau contato? Pegou a câmera térmica dele e foi catar esse mau contato, porque mau contato é uma resistência, e resistência eu sei que aquece, quando passa elétrons, ela aquece. Então ele foi lá e foi atrás de onde tinha pontos de calores anormais no fio. Eu sei que meu fio não pode ter ponto de calor. E olha só o que ele achou lá mais pra frente. Ele vai levantar o carpete para dar uma olhadinha agora ali. Olha lá, esse aqui pegou até por cima do carpete, ó, Marcos. Perdi. Vou pausar no tempo certo. Aqui, ó. Ele está medindo por onde o chicote passa e, opa, olha aqui, é um ponto de calor anormal. Tudo azul em volta, sinal que tudo está temperatura ambiente, 23 graus. E esse aqui, ó, tá próximo dos seus 40 graus. Ó, tá quente. E ele mediu por cima do carpete, ó, Marcos, tu me perguntaste. Aí ele vai lá, vai levantar o carpete.
vou adiantar um pouquinho, tá? E embaixo do carpete, olha o que tinha. Um alarme, corta-corrente. Olha as emendas. Não instalei o negócio ainda. Não, olha, bloco fazendo falta. A próxima vai. Então, as emendas mal feitas, um fio emendado, um fio mal emendado, acaba gerando uma resistência. Parece e resistência o meu foi ligado. olha só o ponto de calor que tu vai mostrar. Aí é um relé, né? Tá, o relé é quente, tá, mas o relé esquenta, mas não posso ter calor no fio. Ele começa a achar calor no fio. Olha a temperatura do fio. 78, 81 ele passou ali, certo? Ele mostra mais pra frente a emenda certinho. A emenda tá aqui, ó. Saiu. Ô, viado. Cadê tu? Esse cara aí tem uns vídeos muito bons. Ele vai caçando pelo ponto de calor e ele acha, depois vocês vão olhar, ele acha bem certinho o ponto de calor e olha para aqui, ó, aqui uma emenda. Ele só refaz a emenda, corta o fio, refaz a emenda, solda ali, tudo, e o carro volta a funcionar sem nenhum problema. O cara manja da elétrica. O cara foi lá, mediu a queda de tensão na bomba, não deu 12 volts. Se não deu 12, é porque tem uma resistência normal no meu circuito, porque o meu circuito só alimenta a bomba, não tem mais nada em série com a bomba, então tem que chegar a 12 volts na minha bomba, tem que ter uma queda de tensão de 12 volts. Se não tem, é sinal que eu tenho um mau contato, uma resistência normal no meu circuito. Então, resistência eu sei... Pode falar. Quanto custa uma ferramenta dessa? Cara, boa. Câmera térmica. Vou procurar agora. 2 pila, 3... Perto dos 2.000. Não é tão barato. Isso. Não é barato não. Bom, aí depois ele mostra que tudo volta a funcionar, o carro começa a funcionar bem, blá, blá, blá. Certo? Mas esse é um cara legal, eu acompanhava mais, agora tô acompanhando menos. Esse cara é bem legal, tem muita ferramenta, eu vejo que ele é patrocinado. Ó a garagem do cara, mano. O carrinho dele. O carrinho de ferramenta, que loucura. Cara, muita ferramenta, a DG também. Então tá. Voltando porque interessa, o que ele viu? Ele viu uma resistência normal e achou essa resistência normal por ponto de calor, certo? Mas antes, qual era o problema do carro? O carro não entra em funcionamento. Como é que ele matou a charada? Foi medir a queda de tensão na bomba e não tinha 12 volts. Ele fez isso aqui, ó. Botou o multímetro antes e depois e não tinha 12 volts. Se não tinha 12 volts, é sinal que eu tenho um mau contato no meio do caminho. Aqui eu dei o exemplo de oxidação, e no caso dele era antes. Era por aqui, antes da carga, tinha um alarme instalado e esse alarme estava com mau contato. Certo? Acompanhe esses canalzinhos, são bem bons de olhar, então acompanhe. Certo, senhores? Dúvidas na medição de tensão e queda de tensão? Se o cara não manja disso, conserta carro, conserta, mas conserta passando muito mais trabalho. O cara demora muito mais tempo. Se demora mais tempo, tu conserta menos carros. Se tu conserta menos carro, tu ganha menos, cara. Isso sendo proprietário da oficina ou trabalhando para outra pessoa. Um técnico para ganhar bem é o técnico que faz diagnósticos rápidos e conserta rápido os carros. Tem volume. Para te consertar com volume, bastante carro, tu tem que entender o que tu está trabalhando e tu tem que usar as ferramentas bem, né? Não tem outro jeito. Se não, conserta carro, conserta. Mas, eu acho que o problema é a bobina. Troca a bobina. Eu acho que o problema é a bomba. Vai ser aquele cara que a gente diz que é um trocador de peça. Não é um técnico. É um trocador de peça. Um dia, quem sabe, ele acerta. Trocou 10 peças e acertou. Putz, era a bomba. Mas nesses casos, assim, de mau contato, o cara peleia. Esse, o Marim, ele tinha recebido, esse carro me parece que era de outra oficina, veio de outra oficina, não matou a charada e chegou até ele. E esses caras é o que ganham mais, porque eles cobram mais, porque a hora vale mais dele. Eles consertam mais carros, têm mais conhecimento e assim por diante. Certo? É que também o que facilitou ele foi aquela ferramenta ali, né?
Aquela ferramenta facilitou. Mas se fosse vocês, vinha Eu medir acho tensão. que o principal não foi nem a ferramenta, foi o estudo dele. Foi o... Ah, é verdade. Boa, Marcos. Então, foi primeiro o estudo dele, conhecimento dele, depois a ferramenta. Mas, bom, vocês, mede tensão de bateria, não está chegando. Opa, mede queda de tensão. Não chegou a queda de tensão, mau contato. Vai ver onde é que está esse mau contato. É antes ou depois dessa carga. Esse mau contato, bom, dependendo do que é ligado, o cara já mata a charada. Ó. Se o mau contato é na bomba, opa, provavelmente é um alarme, um corta-corrente ou aterramento com problema. Se esse mau contato for uma lâmpada, a lâmpada, o problema normalmente é o circuito, que entra água e oxida. Então tem pontos específicos que o cara já vai matando, certo? Mas sim, a ferramenta deu uma boa ajudada, deu uma agilizada. Mas com certeza ele ia matar a charada, cara, sem ferramenta. Encostando no fio, opa, aqui tá quente, um jeito ele ia dar. Certo? Mas se realmente o conhecimento dele e a ferramenta foram os primordiais para acelerar o diagnóstico. Certo? Então, tensão, vocês têm que entender o que é tensão e saber medir. Já mostrei hoje. Qual vai ser a brincadeira agora para vocês? A brincadeira de vocês hoje é testar esses conhecimentos. Vamos ver se vocês matam essa charada, se vocês estão bom em elétrica. Deixa eu passar aqui. Agora vocês, vou destinar essa horinha que falta para terminar a aula para vocês fazer esse tema de casa. Botei no lugar certo, CB. É uma avaliaçãozinha. Show de bola. Então bora lá. Olha só. Abrir o Sapin, iniciar estudos. Hoje a aula é sobre processos básicos de manutenção automotiva. O que a gente está vendo é manutenção no sistema elétrico. E aqui tem uma atividade do dia 3 de março. Ela vai até o dia 9. Vocês têm até o dia 9 para responder isso. São 10 questões objetivas, só marcar a correta. E vocês têm até 5 chances para fazer ela. Então, ó, fiz e tirei nota C, tem mais 4 chances. E assim por diante. Vocês têm uma semana para fazer isso. Fala, Pedro. Eu fiz ela hoje de tarde. É mesmo? Bah, eu achei que tinha liberado às 8h30, rateei, não bloqueei, então. Passou, Pedro? Sim, deu 100%. Show de bola. Douglas? Quando a gente responde essas perguntas, a gente vai saber depois as respostas? As respostas... Poxa, tu me pegou, cara, eu acho... A gente pode, não. A gente pode responder uma errada e refazer, só que daí não vai aparecer se tá errada mesmo. Eu acho que não, cara. Acho que não, mas vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente corrige ela inteira, pode ser? Eu acho que não, ele só diz que tu acertou, tipo, 8 de 10, nota B e só isso. Ele diz que tu não Não, às vezes atingiu aparece. os porcentos e tal. Pra prosseguir. Aqui não diz a resposta certa, né? Igor, tu viu que aparece a resposta certa depois? Aparece. Sim, teve outros exercícios que eu fiz, apareceu. Pois é, essa atividade eu achei que não tinha que aparecer. Porque senão tu faz uma vez, errou, anota a resposta certa e na segunda tu tem que acertar, né? Não, mas não aparece que acerta, entendeu? Aparece só as que tu errou, não diz qual que é a certa. Não, tá, isso sim. Então tá, isso sim, só não aparece que é a certa. Então tá aqui. Uma galera já tinha feito, não tinha visto, tá? Você tem que ficar com a nota no mínimo AB. Beleza? Tem 5 chances. Pois é. E tem 5 chances e tem até semana que vem. Então, errou uma vez, baixa, estuda, tenta de novo, não deu, estuda, tem até 5 chances, beleza? Juliano, iniciar os estudos, e vai aonde? Aqui, ó, vamos lá, acompanha ali. Iniciar estudos. Hoje a aula é de processo de manutenção, né? Processos básicos de manutenção, tá aqui, professor Bernardo. E vai em manutenção do sistema elétrico. Essas outras abas é das aulas gravadas, né? Aula de ferramenta elétrica, eu digo vocês. Vocês vão aqui, ó, manutenção do sistema elétrico. Clicou aqui, vai ter só uma atividade ali, ó. Atividade do dia 3 do 3.
Ok. Certo? Eu vou botar lá na agenda com a data de vencimento até o dia 9. Beleza? Você tem até o dia 9 para responder. Depois ela bloqueia. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez mais. Isto conta como avaliação também, tá, galera? Então levem a sério. Beleza? Senhores, dúvidas, questões, questionamentos por agora? Hoje a aula, então, era sobre como medir tensão com multímetro. Você sabe que vou ter que botar as ponteiras no local correto, as ponteiras de prova no local correto. Vai ter que botar, selecionar a escala correta. E depois, antes de sair medindo, eu tenho que saber, opa, o que eu quero medir e quanto deveria ter, né? Para na hora que medir, saber se isso está bom ou está ruim, né? Certo? Se vocês entenderam isso, mataram a charada da aula. Não tem mais o que falar. Nas próximas